Ah, eu queria começar por dizer que eu dou muitas graças a Deus por aqueles que Deus usou para me levarem ao conhecimento da salvação. E acho que cada um de nós deve, de facto, dar muitas graças a Deus, porque Deus usou, com certeza, alguém para nos levar ao conhecimento e ao gozo da salvação. Todos nós somos missionários. Há um slogan de uma rádio que diz que por uma notícia nós vamos ao fim da rua ou ao fim do mundo. Por uma alma nós também devemos de ir ao fim da rua, e o fim da rua pode ser na nossa família, pode ser no nosso prédio, pode ser muito perto de nós, mas também, se o Senhor assim nos chamar, também podemos ir até ao fim do mundo para levarmos o Evangelho da salvação. Portanto, todos nós realmente somos missionários. Todos nós estamos aqui com uma missão. E essa missão é igual para todos nós. Levarmos o conhecimento, levar as almas ao conhecimento do Senhor Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Isso é para todos nós. O nosso irmão Manuel pediu-me para falar acerca de uma personagem missionária na Bíblia. Eu pensei, e podia falar de Paulo, grande missionário, mas ocorreu-me Barnabé, que também é conhecido. Não é tão conhecido como Paulo, mas também teve um papel muito importante no aspecto missionário. Para já, e certamente alguns de nós sabemos, ele não se chamava Barnabé, ele chamava-se José. Foram os discípulos que lhe mudaram o nome para Barnabé, porque Barnabé significa filho do Consolador, ou seja, consolador. Alguém que é consolador, alguém que de facto é um exortador, um encorajador. E isso, de facto, Barnabé era. Nós lemos no capítulo 4, versículo 36, então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita e natural de Chipre. Portanto, foram os apóstolos que lhe mudaram o nome. Se lhe mudaram o nome, é porque viram em José estas características de um Barnabé, de alguém que era um encorajador, de alguém que era um consolador, e sem dúvida nenhuma que isto são características de um missionário. Um missionário tem que ser alguém que é um encorajador e tem que ser alguém que as pessoas podem contar com ele para dar consolo. Palavras de consolo, palavras de ânimo, palavras de fortalecimento. E, portanto, Barnabé era exatamente assim. Para além disso, Barnabé era também um homem generoso. Porque no versículo a seguir nós lemos que ele possuía uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Portanto, ele era um consolador, era um homem encorajador e era também um homem generoso. Ou seja, Barnabé era alguém que pensava nos outros. E um missionário é alguém que pensa nos outros. Senão não é missionário, é egoísta. É muito diferente. O missionário é alguém que pensa nos outros. E de facto Barnabé era realmente alguém que pensava nos outros. Tinha como alvo, de facto, os outros. E podemos dizer, por aquilo que nós, e tem que ser rápido, conhecemos acerca de Barnabé,
era um homem que não só ele anunciava a palavra, mas ele vivia aquilo que anunciava. E isso é fundamental no missionário. No missionário tem que ser alguém que não somente anuncia a palavra, mas vive a palavra. E isso tem que acontecer, de facto, como eu já disse, todos nós somos missionários. E todos nós temos que, de facto, não somente pregar a palavra, mas temos que ser alguém que vive a palavra. Foi aqui que eu ouvi, já não sei quem foi, mas contou a história de missionários que partiram para uma zona distante e quando lá chegaram e falaram de Jesus, do Senhor Jesus, falaram do amor de Jesus. E esses naturais disseram, nós conhecemos-lo, ele já viveu connosco. E então chegaram à conclusão que tinha sido um missionário que havia lá estado e a vida desse missionário se confundia com a vida de Jesus. Isso é verdadeiramente um missionário. Não é somente aquele que anuncia, mas é aquele que vive. Eu li há dia, foi o Spurgeon que disse que havia um pastor, um pregador, que quando subia ao púlpito, as pessoas não queriam que ele saísse de lá. Mas quando saía do púlpito, não queriam que ele voltasse para lá. Vão ver a diferença? Quando ele lá estava, aquilo que pregava era fantástico. Mas quando ele saía do púlpito, aquilo que ele vivia era completamente diferente daquilo que ele pregava. Por isso, quando ele lá estava, as pessoas estavam de ouvir, mas quando ele saía de lá não queriam que ele voltasse, porque aquilo que ele ia dizer não correspondia àquilo que ele vivia. E isso não é um missionário. Um missionário é alguém que prega e vive. E por outro lado, um missionário, Barnabé, era um homem de confiança. Toda a gente confiava em Barnabé. E há um exemplo disso, no capítulo 9 dos Atos, nós temos um exemplo que sabem que foi Barnabé que levou Saulo aos discípulos. E quem é que confiava em Saulo? Ninguém. Ele tinha-se convertido, mas ninguém confiava nele. Olhando ao passado dele, toda a gente tinha medo de Saulo. Embora ele dissesse que de facto já tinha nascido de novo, que tinha tido um encontro com o Senhor Jesus, ninguém confiava nele. Mas Barnabé confiou. Barnabé confiou nele. E não só confiou nele, como levou aos discípulos e falou acerca de Paulo. E quando Barnabé falou, então era como dizesse, se Barnabé confia nele, então nós confiamos também. Barnabé era um homem de confiança. Era um homem em quem realmente toda a gente confiava. E um missionário tem que ser assim. Alguém de confiança. Alguém que tem crédito. Alguém que de facto toda a gente confia. No versículo 26 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, diz: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo que fosse discípulo. Então Barnabé tomou-o consigo e o trouxe aos apóstolos, e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Foi a partir daqui que Saulo foi aceito pelos outros discípulos. E quem fez essa ligação foi Barnabé. Porque era um homem de Deus a sério. Era alguém que merecia e em quem todos depositavam confiança. E isso, de facto, é ser um missionário. No capítulo 11, rapidamente, capítulo 11, versículo 23, diz assim: E quando chegou, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos com firmeza de coração permanecessem no Senhor,
porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, achando-o conduziu para Antioquia. Portanto, nós sabemos que Barnabé foi companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Portanto, Barnabé era um missionário. Era um missionário na forma como vivia, era um missionário naquilo em que cria e era de facto um missionário na sua como é que dizer, na sua vida. Ele acompanhou com Paulo, ele pregava, ele exortava as pessoas, como lemos aqui, Barnabé era um homem de bem, era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se unia ao Senhor por Barnabé, por intermédio de Barnabé, porque Barnabé foi um verdadeiro missionário. Alguém que queria, um homem com fé, um homem com convicções, um homem que pregava, que ia, fosse onde fosse, pregar a obra da salvação em Cristo Jesus. Portanto, Barnabé era de facto um verdadeiro missionário. No capítulo 15, nós houve uma divergência entre ele e Paulo. Portanto, por causa de João Marcos. Agora aqui eu tenho uma dúvida se João Marcos era primo ou era sobrinho. É que, por acaso eu li em alguns sítios dizia que era primo. Mas, seja como fosse, era família. Era família. E, portanto, Paulo não queria levar João Marcos com ele na viagem missionária devido à atitude que João Marcos havia tido. E Barnabé disse, não, eu quero ir com João Marcos. Ou seja, esta divergência entre ele e Paulo não foi causa de separação entre os dois. Não. Eles não se zangaram. Eles apenas não concordaram neste momento, mas a sua relação não foi quebrada. E uma coisa é certa, irmãos. Barnabé recuperou João Marcos. Ou seja, um verdadeiro missionário não desiste de uma alma. Barnabé não desistiu do seu sobrinho. Não desistiu dele. De tal forma que mais tarde nós lemos Paulo dizer para separar a João Marcos porque lhe era útil. Se Barnabé tivesse ido com Paulo e tivesse abandonado a João Marcos, se calhar ele teria-se perdido totalmente. Mas Barnabé não desistiu de João Marcos. Irmãos, nós somos missionários e um verdadeiro missionário não desiste de uma alma. Seja ela quem for, tenha ela o que tiver. Não desiste de uma alma, porque tem a consciência que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Seja ela quem for, se faça ela o que tenha feito, é uma alma, precisa da salvação. E, portanto, Barnabé não desistiu de João Marcos, era seu familiar. Também outro aspecto, como missionários, também temos que pensar na nossa família. Não desistir da nossa família. Tentar fazer todos os possíveis para conquistarmos a nossa família para o Senhor. Mas, acima de tudo, não desistirmos de uma alma. E um verdadeiro missionário, de facto, tem essa atitude. Não desiste. Porque está por convicção. Sabe o preço, o valor de uma alma. Sabe o preço que foi pago por uma alma. E, por isso, não desiste. Por isso, irmãos, como o João Carlos e o Manuel disseram, só Deus sabe no início de alguma coisa. Não vamos desistir, porque as almas têm um preço incalculável. Não vamos desistir, mas vamos empenhar-nos neste ministério. E deixar-me, para terminar, dizer uma coisa. Eu não sou, pelo menos procuro não ser muito saudosista, dizer que no meu tempo, como às vezes eu, no meu tempo é que era bom, é que acontecia, nada disso. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza,
no meu tempo e nos tempos anteriores, a Igreja tinha maior visão missionária do que tem hoje. Isso eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Eu sou originário de uma igreja, todos nós aqui conhecemos, a Igreja da Almada, mais conhecida por Igreja do Castelo, que chegou a ter 4 missões. Valfigueira, Caramujo, Quinta da Alegria e agora passa a Romeira, chegaram na Romeira. 4. Quando eu me converti ainda existia Valfigueira. Portanto, e Olmeca tinha também. Era o Valdeão, o Rato e pelo menos estas duas, e o Bairro Matador. Bairro Matador. Trocatas tinha também pelo menos Pera. Que eu me lembro, tinha Pera. Exato. Portanto, pelo menos estas igrejas que eu pessoalmente e nós conhecemos, tinham visão missionária. Aqueles irmãos daquele tempo tinham visão missionária, que ao longo dos tempos para cá se foi perdendo. Foi-se perdendo. Fecharam completamente. E ninguém, ou seja, a igreja desistiu. A igreja desistiu. E é isso que não pode acontecer. A igreja não pode desistir das almas. E por isso o Senhor nos ajude. Eu tinha, mas não vai dar, tinha um outro grande homem, para mim foi um grande homem de Deus, também todos nós, muitos de nós conhecemos, foi José Lídio Freire, e eu tinha o currículo, a biografia dele, passei aqui para o telemóvel, mas não vou ler, mas um homem que andou por aldeias, por vilas, por cidades, pregando o Evangelho. Em que condições? Num burro, numa carroça, mas muitas igrejas surgiram devido à visão missionária deste grande homem de Deus. E esta deve ser a nossa visão. Ir cada vez mais longe, mas nunca esquecendo aqueles que estão perto. Aqueles que ainda não são do Senhor, que estão ao nosso lado. Mas nunca perdermos a visão de irmos cada vez mais longe levar o Evangelho da salvação. Amém.